Fala, galera, mais um NutriCast iniciando aqui e hoje eu tô com um convidado para lá de especial. É um convidado que pessoalmente para mim me ajuda muito ali na minha saúde mental. Vocês vão conhecer um pouquinho mais dele e vão saber também como é que ele pode ajudar a sua saúde mental. Hoje eu tô aqui com o José Augusto. O José Augusto, né, além de um CPF ali que pode te ajudar mentalmente, ele faz parte de uma PJ também, né, uma pessoa jurídica que acaba ajudando ali milhares já de pessoas, a gente pode colocar? Quase milhares de pessoas na sua saúde mental também. Tudo bem, José? Tudo ótimo, Glaucia. Obrigada por aceitar esse convite. Eu sei assim que não é algo que fácil, né? Vamos lá, vamos falar, mas eu agradeço de coração por estar aqui. Eu que agradeço você ter convidado. Bom, tô na expectativa e ansioso aqui para saber o que a gente vai... O que vai rolar, vai rolar de bate-papo aqui. Vamos lá. José, como aqui é um podcast que a gente passa a mensagem do que a pessoa física ou jurídica pode fazer pelo outro em relação à saúde mental, em relação à saúde física, eu gosto de saber também o que você passou pessoalmente pelo seu processo de alimentação, de nutrição. Em algum momento ali da sua vida, quando criança ou adolescente, aí você busca na sua memória, né? 5, 6 anos, 10, 12. Você já teve algum problema em relação ao seu peso quando criança ou adolescente? Então. Eu tive, puxando a memória aqui, eu sou meio ruim de data. Não tem problema. Mas eu acho que lá pelos 7 anos, 8 anos, eu comecei a passar os primeiros desafios por uma questão de mais estética e estrutural do que qualquer outra coisa. Eu nunca fui, na minha infância, eu nunca fui gordinho. Meu biotipo sempre fui magro, né? Canela seca, braço seco, mas eu era muito barrigudinho. E aí eu lembro que quando eu comecei a perceber algumas coisas, comecei a despertar e perceber algo, eu percebi que, por exemplo, minhas calças eu usava 40 com 12 anos, mas eu era magro, então eu era barrigudo. E aquilo para mim era totalmente desconfortável, porque eu percebia, né? Eu olhava para a galera do meu lado, eu tinha os gordinhos, já geral, né? Já gordinho geral, e tinha os magrelos. Eu não estava nem no meio do gordinho, nem no meio do magrelo, Aí eu ficava, meio constrangido. E aí eu lembro que a gente ia jogar bola na escola, e eu tinha um time de camisa sem camisa. Mas jamais tirava camiseta, mas nunca. E isso foi até os meus, se eu não estiver enganado, até meus 14, 15 anos. Então essa era a minha briga, né, com a estética ali. Eu já percebi essa diferença. Esse incômodo ali para você, né? Era um incômodo para você, era desconfortável. Né? Ali na sua casa, pai e mãe, você lembra? É que assim, quando a gente fala de nutrição, com a tecnologia, a mídia que ficou muito assim, uau, né? Escancarado. Mas, né, para quem é ali da década de 80, 90, 70, não tinha tanto isso. Agora que surgiu muito. Então, quando a gente fala assim, pai e mãe cuidava, não é que ele não queria cuidar o pai e a mãe, mas é porque não tinha informação mesmo, né? Então, dentro ali do que você relacionando o que você conhece hoje de saúde com antigamente ali dentro da sua casa, você tem na memória se seu pai, sua mãe acabava de uma certa forma cuidando ali da alimentação da família, da sua irmã? Na minha época, minha mãe era dona de casa, né? É ainda, né? Graças a Deus. Então, assim, a nossa alimentação era básica, era uma alimentação arroz, feijão, carne, aquela alimentação mais tradicional, né? A gente era uma família humilde, então não tinha muitas regalias, né? Eu lembro da cena da macarronada no final de semana, do domingo, toda vez macarronada de frango. Então essa era a pegada da mesa. Aí no final de semana tinha um refrigerante, que na verdade era tubaína na época, né? Era grande diferencial, mas durante a semana era uma alimentação, eu vou chamar de comum. Sim, cotidiana, não tinha nada de diferente, mas minha mãe sempre foi cuidadosa, né? Sempre zelosa ali com a gente, né? Mas era aquele básico ali, não tinha nada de extravagante. É bem aquilo, né? Como não tinha iFood, né? Não. Acabava que a gente era beneficiado, né? Porque quando a gente fala da boa alimentação, não é um salmão, atum, essas coisas, não. É o arroz, o feijão, a carne, a verdura, né? Sim. E aí as pessoas ficam muito ali, não, eu quero tentar comer melhor, mas eu não posso, a alimentação saudável é muito cara. Quando, na verdade, não é desse jeito. Tem nada a ver, né? É o básico, arroz, feijão, a carne, a salada, as frutas, enfim. Então, assim, a gente já sabe que, sem saber, a alimentação de vocês era boa. Porque isso é uma boa alimentação, né? De verdade. É uma alimentação nutritiva.
E aí o José Augusto ali na adolescência, né, com esse cuidado da mãe dona de casa, que ajuda muito, né, quando a mulher pode ficar com os filhos em casa, enfim, foi crescendo ali na adolescência e você ainda continuou se incomodando com esse aspecto ali da barriga? Não, aí depois eu dei um pulo. Uhum. Eu acho que quando entrei no segundo grau ali, com 15, 16 anos, acho que vem aquela fase que o menino estica. Uhum. E aí eu fiquei magrela geral, né? Uhum. Então, naquela época eu andava de skate, então tinha uma vida bem agitada. Exatamente. Então ali equilibrou tudo, mas a memória do lá de trás ficou. Mesmo assim, eu ficando magro, eu não tinha uma aceitação legal, não. Eu ficava meio constrangido, tirar a camiseta não era um negócio muito conveniente. Que te agradava, não, né? Ficou lá aquele gapzinho lá na cabeça, né? Porque na nossa época não tinha bullying, né? Sim. Essa palavra nem existia, né? Todo mundo zoava, todo mundo era... todo mundo, né? E aí eu ia jogar bola com meu pai, eu ia jogar bola com gente mais velha. E os caras caíam em cima. Então aquilo ficou na memória ali. Mas aí depois eu estabilizei. Daí no meu período de adolescente eu fiquei ali, eu pesava acho que, se eu não vou errar, 55 quilos. Era magro, né? Eu sempre fui magrelo e alto. Então meu peso sempre foi nessa... E aí, quando você saiu ali da adolescência, a gente acaba entrando na vida adulta. Você, quando adolescente, você já trabalhava? Ou só quando adulto começou a trabalhar? Já não, eu comecei cedo. Eu comecei com 13 anos de idade. Olha que legal. 13 eu já trabalhava, estudava à noite e trabalhava o dia inteiro. Então eu já tinha Eu fui meio precoce, Glaucio, no meu tempo, né? Eu lembro que meus amigos ficavam jogando bola, soltando pipa e eu já estava trabalhando, né? Por causa do contexto familiar. Mas também surgiu uma oportunidade na época que eu estava começando informática, chamava editoração eletrônica, que hoje a galera chama de criação, né? Artes gráficas. Então eu sou publicitário de formação. Ah, né? que legal. Mas eu começo nesse mundo lá nos 13 anos de idade. Então o computador era tela preta, as empresas não tinham computador, então a gente tinha um birô de criação que atendia um monte de gráfica na cidade. E aí eu começo ali com 13 anos, aprendo a desenvolver e, nunca mais saí do mercado de trabalho. Daí eu já comecei ali, enfim, vivi aquela vida de estudar à noite e trabalhar o dia inteiro. E ali vira uma chavinha, ali eu começo a criar independência, começo a acessar coisas precocemente, então... a minha adolescência foi bem assim, altos e baixos. Bem Woodstock, então eu fui bem vivia na noite, então mudou meus hábitos. Aí vai pro tabagismo, enfim, aí... Vida de adulto com adolescente, com publicitário, porque quando a gente fala assim dessa vida publicitária, a gente trabalha ali muito com, vamos dizer assim, o lifestyle deixa eu pensar aqui, dos eventos, né? São muitos eventos, muitas festas e tal. E querendo ou não, ali nesses eventos não é nada ali contra você não vou comer aqui uma salada. Não, é aperitivo, é salgadinho, é outro. Aí já vem o álcool junto, a cerveja e tal. E aí quando você lembra do José Augusto entrando no trabalho, né, do mundo publicitário, em relação à alimentação, como eu tenho um marido da área da informática, a vida do pessoal que trabalha com computador, com publicidade, é o dia inteiro na frente do computador, criando, tarará. Mau tempo de água, é mais café, coisas que estimulam a mente, né? E acaba que isso vai debilitando a saúde. Quando eu falo na saúde, não é só o estético. Você lembra-se quando você começou essa vida trabalhando e tudo mais, se você teve algum problema da saúde, que você sabe, puxando ali na sua memória, foi pelos maus hábitos alimentares? Então, eu não consigo associar e eu não vou te dar com precisão. Mas aí você descreve a rotina, né? Até por causa do ritmo, eu lembro que eu condicionei desde aquela época praticamente fazer uma refeição por dia. Então, para mim, existia o almoço e só. Então, ali eu já tinha começado a fumar, infelizmente. Então, eu vivia o dia inteiro ali do almoço, tomando café, fumando cigarro. E o cigarro? Pronto, e aquilo me sustentava, me segurava e, tipo, eu nunca tive necessidade de comida. Então, isso para mim foi um negócio muito... Até hoje, né? Eu tenho que me esforçar. Minha vontade era ganhar peso.
Cara, mas não dá. Como que ganha peso? Não dá. Você tem o hábito de uma refeição só, Se eu comer uma né? refeição, eu tô feliz. Aham. Eu não tenho aquela necessidade de comer, sabe? Então, ali, naquela época, eu tive problema com vesícula. Eu vou associar com isso? Talvez sim, talvez não. Mas o único problema específico, assim, de físico, de saúde, foi isso. Tive que retirar a vesícula ali. Sim, Mas não sei se foi a conta disso. Tipo assim, quando a gente leva em consideração uma refeição só, falando de nutrição, né? Eu imagino que seja o arroz, feijão, a carne, alguma coisa ali que vai te sustentar, né? É diferente quando você troca. Eu só faço uma refeição, aí eu vou comer um sanduíche. Ou eu vou comer uma porção de batata frita. Se fosse isso todos os dias a sua alimentação, aí sim ia impactar na vesícula, né? Mas se não era isso, né? Minha mãe continuava cuidando. Se era comida e tinha mãe ela mandava ainda. marmitinha pra mim todo dia, então não tinha como. Já sei que o filho vai comer uma vez só, né? Então deixa eu garantir essa uma vez. Então isso não é nada que vai influenciar na questão da doença da vesícula, enfim. Nem nada. E aí, quando a gente vai pensando ali no José Augusto, nessa vida dele de publicitário e tal, né? Poucas refeições no dia. A gente já sabe que, além do problema da vesícula, não teve nada além. Eu sei que você corre, né? Que você gosta de correr. Quando é que surgiu esse José Augusto que gosta da corrida? Esse gostar é porque você realmente gosta? Tem um objetivo ali? Ou é aquele negócio só para dar uma aliviada na mente, na tensão? Quando que surgiu aí? Na verdade, foram vários fatores que foram impactando. Então, eu casei com 23 anos. Novo, né? Novo. Aí a gente engravidou, né? E aí com 24, né? A Jana estava grávida e a Jana, nossa, ela ficou grávida e ela queria comer tudo. Normal da mulher, normal, né? Eu falei, cara, não vou ficar podando ela. Eu entrei na onda junto. Sim. Então, amor, eu quero isso. Ela comprava pra mim e pra ela. E foi. Quando eu acordei, eu tava com 95 quilos. Acho que foi a vez que eu saí ali, casei com 69. Em 1 ano e meio, eu bati 95. Então, assim, uau! Eu assustei, tava grande. Olhava pro meu rosto, assim, redondaço, grande. E não engordava perna nem braço, né? Continuava magrelo. Era só da cintura pra cima, só né? Só da cintura pra cima. Então, ficou aquele negócio quadradão, né? E aí um dia a gente estava numa confraternização em casa, de família, brincando ali. E aí tiraram uma foto da gente jogando tipo futebol americano na grama. Aí eu peguei uma foto meio de lado, assim, eu fazendo um movimento. Cara, na hora que eu vi o tamanho que eu tava, assim, me deu um estalo. Eu falei, não posso ficar assim, não. E aí foi a primeira vez que eu fui procurar uma nutricionista. Então, eu lembro até hoje. Então eu fui lá. Aí a Jaira, ela me ajudou a comer legume, não comia, então o negócio era arroz, feijão e carne. Pá. E aí introduziu legume, introduziu salada, e aí eu fui começar a perceber isso. Então aí depois de 1 ano eu estabilizei, cheguei ali em 79 quilos, emagreci bem e associei com isso. Beleza. Só que depois de um tempo a gente entrou numa empresa de multinível que vendia algumas coisas de saúde. E aí dentro da empresa, na época, ela tinha um programa que chamava a Car Health Trainer, que você fazia um processo de 60 dias lá, e aí tinha um resultado, aprendi alguns treinamentos, e no meio dessa história apareceu a corrida. Então eu sempre jogava futebol no final de semana, mas futebol não é mais recreativo, né? E aí eu peguei gosto pela corrida, foi em 2015. Já tem um tempinho. Já, né? hoje 8 anos quase, né? Então eu fui, cara, peguei gosto. E aí eu comecei a correr e aí eu sou extremamente competitivo. Daí eu comecei a competir com alguém. E aí era comigo mesmo. E aí eu comecei a mapear meus tempos, entendi que tinha aplicativo que marcava todos os parâmetros da corrida e eu comecei a fazer monitorando ali no Strava e olhando. Falei, cara, ó, tô melhorando meu tempo. E aí eu comecei a acompanhar a corrida, comecei a olhar, via o tempo da galera, eu falei, cara, isso é legal. E aí, ficando bom nisso, né? Não, tava ruim. Eu tava com um pace lá na época de 5,40 e eu descobri que os caras corriam ali na média intermediária, ali bem intermediária, correram num pace de 4, né? Tinha uns caras até abaixo de 4, 3, eu falei, cara, dá pra chegar lá. E comecei a treinar, por conta própria. Comecei a treinar e nunca mais parei. E aí, como já tem mais ou menos 8 anos, né? Você conseguiu chegar num peso legal ali com a Nutri.
nesse intervalo de tempo você meio que se manteve nesse peso só com a corrida. Aí eu aprendi a correr. Não, aprendi a correr não. Aprendi a comer. Então, depois que eu entendi o raciocínio, eu falei, cara... Consigo meio que me virar sozinho. Consigo me virar. E aí, foi. Então, peso eu sempre mantive. E aí, depois, você vai ficando um pouquinho mais exigente. Você vai entendendo o processo. Falei, dá pra ficar melhor, né? E aí, depois desses, acho que 4 anos atrás, eu comecei um acompanhamento com o endócrino. E aí, eu comecei a fazer um acompanhamento mais... personalizado para você. Né? Comecei a olhar, fiz os exames cardíacos. Eu falei, cara, tá ficando sério o negócio, deixa eu ver como eu tô. Fui ortopedista, aí eu fui ver se eu pisava torto, aí eu fui fazer todo o check-upzão, né? Eu falei, cara, não vou me machucar, né? E aí deu certo, aí gostei, aí até hoje continuo fazendo acompanhamento, e aí eu vou agora tentando manter, né? Se manter e melhorar. E aí por que o gatilho? Desculpa te cortar. Não, imagina. Teve um episódio que me chamou muita atenção, né? Eu tenho o pai da Jana, meu sogro, acho que ele tem... Meu pai tem 72, acho que o meu sogro tem 71. E aí, uns 6 anos atrás, mais ou menos, ele tem diabetes. E aí agravou demais, e eu fui percebendo aquele estágio dele degenerativo. Só piorando. Foi piorando. E aí eu olhei, eu falei, bom, só tem a Júlia, né? Daí eu fiz uma projeção de futuro, né? Eu falei, cara, só tem a Júlia. E aí, na época que ela estiver lá na fase adulta dela, que ela vai estar curtindo o filho, que eu vou poder curtir neto, cara, será que eu vou... Não que o meu sogro é isso, mas aí eu falei, cara, mas será que eu vou trazer um nível de preocupação para ela? Sim, tirar a atenção dos filhos para um cuidado de saúde, por uma falta de cuidado minha. Então, ali virou minha chave. Então, aí eu decidi, eu falei, cara... do que depender de mim, né, naquilo que eu posso controlar, eu não vou dar trabalho para ela. E aí mudou minha chave. Aí que eu fui ficando mais concentrado, mais firme e decidido, isso, né? Fazendo escolhas. Então eu comecei a decidir coisas. Então alguns hábitos que eu tinha, eu abri mão. Então eu fiquei livre. Eu falo que essa é a liberdade. Liberdade é falar não para aquilo que eu posso. Então eu não fiquei preso. Eu falei, cara, não, eu vou dizer não. Tem coisa que eu falo não, até hoje, mesmo podendo, só para falar não. Você vai falar quem está no controle aqui. É bem isso, né? Porque quando a gente... Você tem mais ou menos o que de altura? Tenho 1,84. 1,84. Ou mais ou menos o que de peso? Hoje eu tô com 79,6. Uma pessoa magra, alta, magra, né? Então, assim, eu posso tomar sorvete a hora que eu quiser, posso comer açaí a hora que eu quiser, posso ir no fast food a hora que eu quiser, né? Exatamente. Só que é igual você falou, né? Virou aquela chave. Virou a chave. Tem dia que eu falo não só pra falar não. Tipo, você vou... só pra ficar fazer pirraça comigo mesmo. Esses dias a gente foi pedalar no Parque das Nações. Aí pedalamos 1h30, galera. Pô, que bom é isso, atividade física. Aí a recompensa, os caras, todo mundo parou no açaí. Eu ia perguntar isso, parou na onde? No açaí, na hora, de manhãzão, domingo. Aí eu olhei, aí a galera, pô, você não vai comer açaí, não? Eu, cara, com uma vontade de comer açaí, né? Eu falei... Aí eu olhei no meu reloginho, assim... 500 e poucas calorias, eu falei que eu tinha perdido, né? Eu falei, não vou não. Vou ganhar isso, nossa. Aí os caras falaram, pô, mas não vai, tá calor. Eu falei, eu sei, mas eu vou falar não só pra falar não. De pirraça. Só de pirraça. Então eu comecei a condicionar essas coisas. Eu vou usar essa, gostei dessa. É você com você mesmo. Exatamente, né? Uma briga comigo ali. Aí eu falei, não, galera, come aí, fiquei de boa. E aí sorvete foi um negócio que eu tirei também, porque... nem sei, mas eu vi alguns artigos, algumas coisas. Sim. E aí eu vi qual que é aquela mistura ali. Eu falei, cara, tudo que eu puder contribuir comigo, deixa eu contribuir. Aí eu faço exagero naquilo que realmente eu gosto, tipo chocolate. Então, então eu vou aí. Sabe? Até porque chocolate não tem só os ruins, né? Tem os bons tem os também, bons. né? Eu já acostumei ele com 70, 80, mas de vez em quando eu dou uma extravasada. Sim. Isso, mas hoje por controle. Hoje eu entendo o que eu estou fazendo. Escolha, né? Escolha. Bem escolha. Exatamente. E aí, quando a gente tem assim, o José Augusto que firme nas escolhas alimentares dele, a gente já sabe do que você faz por você mesmo, que consequentemente agora a esposa está fazendo, a filha está fazendo. Dentro de casa, você já observou que o seu jeito, de alguma forma, está mudando alguma coisa? Filha e mãe ou não? Ou as pessoas que estão ali ao seu redor?
Você acha que, eu comecei a correr por conta do José Augusto. Não. Tô fazendo isso. Em casa surgem alguns efeitos, não da maneira que eu gostaria, Sim, mas surge. Mas até porque, é o que eu falo, isso tem a ver comigo. Então foi uma decisão minha. Então eu acredito que ela é boa, mas nem porque eu acredito que ela é boa eu fico impondo nas outras pessoas. Não, de fato. Mas gera um constrangimento. Então as duas ali, a Jana e a Júlia, olham pra mim e elas ficam, mas o papai não come, né? Aí elas ficam nessa pegada. Mas eu não fico policiando elas. E aí, esses tempos, a Júlia começou a correr comigo. Eu falei, cara, vamos correr. É legal. No dia que você aprender a correr, você vai ver. Ela, beleza, então, papai, você tem 17 anos e papai até hoje. Você me ajuda? Ajudo. Então, eu comecei a treinar com ela e ela foi pegando gosto. E a Júlia é grandona, tem 1,75 m, acho que a Ju tá. Com 15, 17 anos? 17 anos, grandona. E aí ela dando umas pernadas, eu falei, cara, você tá num ritmo bom. E ela empolgou, pedal também, a gente pedala. E aí foi envolvendo. A Jana que fica mais... Na dela, né? Mais na dela, mas agora ela tá bem. Agora parece que virou uma chavinha. Porque eu fico falando isso pra ela. Eu falo, cara, o que a gente quer? Eu falei, você quer ver neto? Você quer ver bisneto? Qual que é a sua expectativa? Daí eu falei, cara, o que a gente tá construindo não vai dar, ué. A gente vai contar com sorte. Eu falei, contar com sorte não é muito sábio, não é muito bom, né? Não é a melhor escolha. Não é, porque pode dar certo, pode dar errado. Eu falei, não que a gente controle algo, a gente não controla nada, é fato. Mas é aquilo que eu falei, rapaz, se for para dar trabalho, para morrer, eu vou dar. E se for, né? E se for para chegar velho bem, que essa é a minha ideia, eu falo para a Júlia, eu quero viver até uns 90, mas eu quero viver aqueles velhos de boa. Né? Eu quero estar curtindo, quero estar brincando com meus netos, com meus bisnetos, se possível. Não quero estar ali, tipo, só contemplando, quero estar participando. Então eu falei, aí eu vou virando a cabecinha dela assim, né? Da Jana. Eu falo, pensa bem, vale a pena. Aí ela fica meio brava comigo de vez em quando, mas ela tá indo, tá conscientizando. E aí, José, quando a gente pensa assim no José que faz por ele, né? Querendo ou não, tá dando um gatilhinho aqui na filha, outro gatilhinho ali na esposa, a gente sabe que você tem um outro trabalho, né? Um trabalho além da publicidade. Hoje você trabalha só com a publicidade ou você deixou de ser publicitário e trabalha com outra coisa? Eu não chamo... Não é um trabalho. Não é um trabalho. Hoje, meu ramo de publicidade está praticamente zerado, né? Então, há um ano aí eu tomei uma decisão de cessar essas atividades, né? Temporariamente. Mas eu sou pastor há 15 anos. Olha só. Então aí... 15 anos? Praticamente. Estou surpresa, não sabia. É isso. Não, 15 anos não, perdão. 16 anos de convertido, devo ser pastor há 8 anos. Que ainda assim um tempo, eu sou novinho ainda. Não, um tempo, né? Eu digo para quem não conhece a atividade do pastor, 8 anos é muito, 8 né? anos. Então aí eu tô nessa jornada. Então a partir dali muita coisa muda, né? Você começa a perceber alguns princípios, alguns valores de vida que, antes a gente não percebe. Você acha que quando você fala assim hoje eu corro, eu escolho comer isso ou escolho comer aquilo, por mim, porque eu sei que não faz bem para a saúde e tal, a gente sabe que tem um acesso pela internet, por tudo, mas você acha que essa sua transformação de vida, né, que antes você era pastor e publicitário, hoje você é só pastor, você acha que a função, né, não é nem função, é dom, né, se a gente pode falar assim, né, esse dom de ser pastor acaba que contribuiu um pouco para essas suas, eu preciso cuidar de mim, da minha saúde, porque eu sei que tem Deus que cuida de mim, mas se eu vou aqui encher a cara aqui de sorvete e tal. Não, Deus cuida. Olha, foi uma somatória. Bom, meu contexto de vida, de adolescência até uns 30 anos, foi muito... Sobe e desce, assim? Não foi sobe e desce, não. Foi só lá embaixo. Foi só lá embaixo. Eu tive um estilo de vida bem extravagante, né? Eu falo... Vida noturna, envolvimento com droga. Até pelo trabalho, né? Por tudo, contexto ali. Muitas vezes a gente faz um estereótipo do publicidade ser muito maluco, mas eu tinha um monte de amigo meu que nem era nada. Era tudo da galera tranquila. Infelizmente, eu abri uma porta que eu não deveria ter aberto. E aí eu percebi que, cara, eu falei, isso não faz muito sentido. E aí quando eu fechei
Na verdade, quando Deus me encontra no meio desse cenário, que é ali que começa, minha mudança de vida, né? Ali que tudo acontece, aí eu tenho uma experiência real com Deus, então ali eu tenho uma virada de chave do nada. Então, muitas vezes eu conheço muitos amigos meus que tiveram que clinicar, tiveram que ir para a clínica, internar. Eu não precisei desses métodos, né? Deus consegue reverter isso dentro de mim, simplesmente buscando, em oração, enfim, um milagre, Deus toca na minha vida. Você lembra quando aconteceu esse encontro aí, quando ele falou com você? Lembro especificamente. Na verdade, eu já estava uns 3 anos com compulsão com cocaína, né? E aí tentando lutar sozinho ali, escondendo da família e tal. E aí um dia lá meu sogro falou, cara, recebe um amigo meu em casa, era o Dia dos Pais, né? Aí a Jana falou, tá, recebo. Aí quando ele falou, é um pastor, eu falei, não. Quero não. Não, pastor não, pô. Manda qualquer coisa aqui, mano, não manda pastor não. E aí eu lembro que tenho meu cunhado, e aí, ó a cabeça do cara. Quando eu falo que eu era... Aí eu falei, Marco, vai vir olha, denunciei o nome do meu cunhado. Agora já foi. Se ele não tiver problema, quem não conhece o Marco, beleza, tá bom. Tá tudo certo. Certo, testemunho público. E aí eu falei, cara, vamos receber um pastor em casa, vamos receber ele bêbado. Mentira que vocês fizeram isso. A cabeça dos caras. Aí eu lembro, a gente comprou um engradado de escola, lembro até hoje. E começamos a tomar desde manhã. E aí o pastor chegou em casa umas 3 da tarde, e a Jana constrangida, eu bêbado. Aí eu encostava a cabeça nela assim, ela empurrava para eu ver se eu... E de fato eu não lembro nada que o pastor pregou. Não lembro. É que na minha cabeça ia vir lá um senhorzinho com uma Bíblia embaixo do braço, né, magrelinho, de terno e gravata. Eu falei, eu vou ficar zoando a cara desse cara. Essa é na minha cabeça. Escandaliza não. Aí chegou um cara, meu primeiro pastor tinha 1,90 m, cara grandão, parecia o Schwarzenegger, assim, ó. Falei, caraca, rapaz, esse cara quebrou a minha ideia, né, a minha estratégia. E aí eu lembro que enfim, ele conversou com a gente, eu não lembro de nada, mas eu lembro quando ele convidou se alguém gostaria de tomar Jesus como Senhor da vida, né? E nessa hora eu lembro que eu fui o único que ergui a mão. E todo mundo olhou para mim assustado. Falei, todo mundo aqui analisando e o maluco bêbado lá, foi o primeiro a aceitar. E aí eu fiz a oração de confissão, eu lembro até hoje, e aí ele me chamou para ir para a igreja. Ele falou, você quer fazer uma visita no culto? Nunca tinha ido num culto. Ali mais ou menos com quantos anos assim você... Eu acredito que foi em 2004. 2004. Acho que por aí, 2005. Só para a gente contextualizar. Por aí. E aí eu fui no culto, eu achei legal, porque tinha uns louvorzinhos diferentes, tinha uma galera tocando violão, teclado, e eu como eu era católico, eu nunca tinha visto aquela animação ali meio diferente, eu achei bacana. E fui ficando. Porém, eu não conseguia sair do fluxo da droga. Só que começou a acontecer umas coisas meio malucas comigo, né? Eu ia pro culto, e aí então eu cheirava compulsoriamente, eu cheirava todo dia. Então eu ia para a igreja cheirado, debaixo de efeito de cocaína. E na hora que começavam os louvores, eu percebia que ela baixava. E eu ficava praticamente como se eu tivesse sem usar. Aconteceu eu falei, deve ser porcaria o pó que eu tô comprando. Vou trocar o pó. Vou trocar. Aconteceu 2, na terceira eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Falei, acho que esse negócio aí é mais maluco que pó. E aí eu comecei a perceber que havia, talvez, ali uma oportunidade de eu sair de onde eu estava. Que era algo que você já queria, mas eu não tinha controle. Acabou, eu já estava dependente, não era uma opção. E aí foi 9 meses. Aí eu lembro que um determinado dia, eu liguei pro meu pastor e falei, cara, desisti, vou internar. Falei, me leva para uma clínica e tal, isso era umas 7 horas da noite. Ele falou, tá, eu te levo, mas hoje não dá mais, 7 horas, ninguém vai receber, amanhã de manhã a gente vai. Falei, fechou. E aí entrei para dentro de casa, falei com ele, fui tomar um banho. Aí eu acho que eu fiz a minha oração mais poderosa da minha vida. E aí eu fiz uma pergunta, falei, Deus, você existe? Simples assim. Tomando banho, eu parei e falei, cara, você existe? E desse jeito. Porque se você existe, você está vendo que eu não quero mais. Ué, se eu não quero e você existe, por que você não tira esse trem de mim? Foi essa a minha oração. Aí tomei um banho, terminei de tomar um banho, deitei e dormi. Fazia acho que um bom tempo que eu não ia dormir em casa. E aí no outro dia eu acordei, cara. E aí a minha rotina era uma rotina
Uau, eu saía dali, passava na casa do traficante, pegava 5 papelotes, ia para a gráfica, para minha agência e ia trabalhar. E nesse dia eu acordei, tomei um café, eu não senti vontade. E fui trabalhar. Falei, daqui a pouco eu ligo pro cara, o cara leva para mim. Aí deu meio-dia, deu a tarde, aí voltei para casa na hora do almoço, a Jana assustou. Falou, o que você tá fazendo aqui? Porque eu não ia almoçar. Eu falei, então, hoje eu vim almoçar. Ela falou, cara, beleza, ué. Almoço tá pronto, né? Isso, almoçamos e tal, voltei a trabalhar, passou o dia, cheguei em casa às 6 horas da tarde. E não usei droga. Aí eu acordei, falei, cara, Deus me curou. Ele me respondeu, né? E aí, depois daquele dia, eu nunca mais tive contato com nenhum tipo de droga, nunca senti vontade, não senti abstinência, não senti nada. Parecia que eu nunca tinha usado droga na minha vida. Então, essa foi a minha história com Deus. Aí, na hora que eu vi aquilo, eu falei, uau, ele me deu uma oportunidade, eu entendi isso. Daí, eu fui fazer um paralelo da minha vida. Eu falei, cara, então eu vivi... dos meus 15 aos meus 30 anos me arrebentando, eu falei, cara, eu vou virar a chave, eu vou fazer tudo diferente. Aí, então, por isso que eu falo, ali começa um processo de mudança de mente. Aí eu falo, agora eu vou valorizar o que eu estava rasgando. E aí eu comecei aos poucos. E aí tinha aquele comentário que crente só come, aquilo me incomodava demais, porque eu falei, não, pô, se a gente foi chamar para ser livre, como que eu vou ser preso num trem, ué? Agora eu saí da cocaína e vou ficar preso em comida? Né? Não faz sentido, pô. Então, aí eu comecei meio que rejeitar essas coisas dentro de mim. Não falava pra ninguém, mas eu falava, cara, não, tudo que é compulsivo não faz sentido, não faz parte da gente. Eu não preciso dessa dependência na comida, dependência da droga, dependência material. De nada. Eu sou livre, né? Isso, eu sou livre. Eu falei, pô, não preciso dessas coisas para me preencher ou tal. Isso deve ser um momento de alegria, mas não de dependência. E aí essas coisas eu fui construindo dentro de mim. E aí começa a jornada que eu aprendo a correr, daí eu começo a valorizar isso, daí eu começo a perceber que a jornada pastoral não é como uma jornada de um trabalho normal. Então, cara, as pessoas não têm dia, não têm hora para ter crise ou para ter alguma dificuldade, precisa de um auxílio. Não tem dia. E aí eu comecei a olhar, falei, bom, se eu quero ter um ministério bem sucedido, quando eu falo do que depende de mim, então eu preciso me adequar à função que eu exerço. Sim. E que no mínimo eu seja inspirativo para outras pessoas, né? Então ali eu começo a criar esse tipo de cultura interna dentro de mim e perceber que pô, eu posso contribuir de mais formas. Quando... Né, de todo esse histórico aí do José Augusto, porque a galera que está aqui assistindo a gente, né, até esse ponto, e quase improvável que elas imaginariam que você é pastor, né? Jamais. E aí, quando a gente pensa assim, no trabalho do pastor, né, que é igual você falou, as pessoas pensam que crente, eles só sabem comer, né? E não é bem assim. O que o pastor acaba fazendo ali na vida das pessoas? Você já antecipou um pouquinho, que igual você falou, né? Não tem hora para a pessoa ter uma crise de ansiedade, acontecer uma coisa ruim. E aí vem o pastor para auxiliar ela ali de alguma forma, né? Esse auxílio é através de visitação, nas casas? Como é que é mais ou menos ali a rotina do pastor ali? Então, são diversas formas. Hoje em dia a galera está mais... não vou dizer fechada, mas hoje a tecnologia acaba, uma chamada de vídeo, as pessoas acabam aceitando, mas ainda assim, visita, telefonema, enfim, desculpa. Várias questões a gente resolve pessoalmente. Na maioria das vezes ainda é gabinete pastoral, as pessoas vão até o prédio da igreja, então atendo. Então é uma rotina muito puxada. Não só do atendimento, mas envolve todo o trabalho eclesiástico ali. Você tem o seu tempo com Deus, né, para ser inspirativo para a palavra. Você precisa cuidar de você se inspirar, se respaldar na palavra de Deus para aconselhar, né? Perfeito. Sim. E assim, querendo ou não, você usa muito o físico, né? Eu falo, depois disso, minha vida de dormir muda. Então, durmo cedo, acordo muito cedo, para ter um tempo de qualidade com Deus. Então, agora você vai entender o contexto de Jesus orar na madrugada. E fala, pô, é porque madrugada é algo especial? Não, é porque era a hora que dava para ele ter um tempo com Deus. Porque depois que a galera acordou, tipo, pensa,
né? Se a gente sendo pessoas ali comuns, né, vamos entender assim, imagina Jesus, o Filho de Deus, o cara que fazia milagre. Imagina a galera, 6 da manhã, tava lá na casa dele, né? Tipo, querendo que ele resolvesse. Exatamente, alguma coisa. Então essas coisas, você precisa condicionar diferente. Você precisa perceber diferente. E aí é o que eu falo, competitivo. Então esses dias eu estava até no ano passado, em dezembro, eu estava em Goiânia, e aí eu tive a oportunidade de ver o Márcio Valadão. É Márcio, né? É o pai do André Valadão. E ele tá com 80 e poucos anos. E ainda tá nativo. E ele ministrando. E ele tá começando, ele identificou ali que ele tá começando um processo de Alzheimer. E aí ele falou um negócio que eu falei, uau, que ele me tocou muito, assim. Ele falou, talvez eu não consiga lembrar de muita coisa hoje. E aí estavam os pastores que tinham convidado ele, falou, talvez eu não lembre nem mais do Senhor. Né? Ele falou, mas uma coisa é fato, Deus ainda continua me usando. E ele com 80 e poucos anos, consciente de um princípio de um Alzheimer ali, e ali ativo, né? E eu olhei aquilo com 80 e poucos anos ali, ministrando a palavra, e uau, uma palavra poderosa, assim. Eu falei, cara, eu quero isso para minha vida. Né? Eu falei, lógico, se Deus puder me livrar de qualquer tipo de enfermidade, pô, é isso que eu quero, fato, oro por isso todos os dias. Mas foi muito inspirativo ver ele ali com 80 e poucos anos, sabe, exercendo o ministério dele, a vocação dele. Eu falei, cara, eu quero isso para mim. Então, essa é a minha fonte de inspiração. Eu falei, até então, onde eu puder ir bem para contribuir, pô, eu quero. Quando você falando de ministério e tal, né? Como tem muitas pessoas que assistem a gente, muito provável que nunca nem entrou numa igreja, nem nada. Só para a galera entender, assim, mais ou menos, né? O ministério, o que seria ele cuidar do ministério em si, né? Para nós é fato, a gente sabe o que é, né? Mas para o pessoal que não entende, o que é o ministério? Se eu fosse falar dele de forma simples, estrutural, eu acho que ia ficar muito burocrático. Mas dentro da minha leitura, daquilo que eu creio como fé, Deus escolhe algumas pessoas, aí eu falo, e a maioria delas improváveis, que essa é a parte mais legal, né? Deus diz, né, que ele usa os que não são para confundir os que são. Então, no meio desses, existem pessoas específicas que têm um encontro, eu falo que é um encontro poderoso com Deus, que é uma virada de chave de vida. Então, a partir disso, o que é o ministério? É tudo que você pode fazer para contribuir para que as pessoas ouçam do amor de Deus por elas. Bom, então a partir daí, o que dá para se fazer naturalmente para que essa mensagem chegue, eu vou falar que vai compor um ministério. Porque se eu limitar um ministério, a ministração de uma palavra, a um aconselhamento pastoral, a uma oração, talvez eu não vou conseguir representar a totalidade do que é. Porque, de fato, o ministério é o tempo inteiro, é 24 horas por dia. É uma mensagem, você carrega uma mensagem. Então, hoje eu estou aqui tendo a oportunidade, nesse momento, de falar, estamos falando de saúde, mas eu estou tendo a oportunidade de falar da mensagem. Então, de repente, eu saio ali, vou falar com alguém, eu vou falar da mensagem. Então, o ministério é algo muito mais abrangente do que limitado a um espaço. Do que uma igreja. Uma igreja, uma parede, um prédio onde as pessoas se reúnem, que também é isso, mas não é só isso. Então, é algo muito maior. Então, hoje, para mim, o ministério é a oportunidade de falar do amor de Jesus aonde eu estiver, exercendo o que eu exerço. E aí, aprove a Deus me escolher para o ministério pastoral. Bom, então aí, é como se ele chamasse para jogar exclusivo nesse time. Mas não é só porque eu exerço, tem várias pessoas que não são pastores, mas que exercem um ministério. Então, a gente não fica preso a isso, né? É legal você falar isso, porque tem algumas pessoas que ficam presas assim, na religião. Então, eu vou lá na sua igreja, qual que é a roupa que eu tenho que colocar? Tenho que colocar uma saia, eu vou colocar uma camisa, sei lá, né, pensando nos homens, né, de botão e tal. E aí, quando você fala da mensagem, do amor de Deus, eu posso ir ali na rua e passar uma palavra, né? Eu posso atravessar o sinal. Ali eu estou aqui passando uma mensagem. Acaba confundindo ali, né? As pessoas falam assim, nossa, mas eu achei que para eu ter acesso a Deus, a Jesus, eu tinha que estar lá na igreja. E não é isso, né? Não é isso. E aí a gente tem o seu outro exemplo que você falou, do seu encontro com Deus, que foi no chuveiro. Sim, minha experiência com Deus foi através disso. É que muitas vezes
É claro, eu respeito todas as visões. E aí isso é importante a gente também compreender. Mas a igreja, o prédio, onde se reúnem os irmãos, então isso para mim é a igreja. Então é um prédio que recebe pessoas com o propósito de compartilhar a vida de Jesus. Então essas pessoas que estão ali, provavelmente elas já foram encontradas. Então isso é um aspecto. Então são pessoas que já têm a mesma visão, o mesmo entendimento, estão buscando cada vez mais imprimir Cristo no coração deles. E por muito tempo as pessoas dividiram a igreja como um ambiente onde algumas pessoas seletas estavam. E no Evangelho não é isso. O Evangelho é a gente compreender que sem Cristo a gente não é nada. Bom, e todo mundo está no mesmo lugar. Aí os caras, não, pô, mas o cara é pastor. Mano, não muda nada. Eu sou filho de Deus como você é. Ah, mas aí pastor não pode. Não, filho. Não é questão do poder ou não poder. Essa palavra, no nosso meio, não existe. Nem existe. Não é porque eu sou pastor que eu sou perfeito. Não, acabou. Tá, todo mundo carece da graça de Deus. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Bom, a partir disso, a gente vai buscar viver um relacionamento com Cristo. E lógico, num ambiente que você tem mais pessoas com a mesma ideia disso, há uma fluência melhor. Há menos objeção, há menos barreiras. Então ali você já está propício para viver esse ambiente. Mas ser igreja não restringe ao prédio, mas também existe o prédio. Né? Então a gente não pode usar o paralelo que ser igreja é só quando a gente está num prédio reunido, mas também ser igreja é eu estar fora disso, porque não faz sentido. Então quando eu falo do fora, o meu encontro com Deus foi fora, mas porque algum dos filhos que estavam aqui nessa igreja foi lá fora me buscar. Sim, com certeza. Então, essa é a ponte. Então, o ministério é servir a Cristo. Então, eu sirvo a Cristo onde eu estiver. Então, eu posso estar trabalhando em outra profissão, eu posso ser um bancário, eu posso ser um professor, eu posso ser um advogado, e eu estou exercendo meu ministério. Eu estou servindo a Cristo onde eu estou. Isso não tem a ver com igreja. Agora, igreja é reunião da onde todo mundo entendeu esse propósito. E aí, ali a gente encontra nossos irmãos. Pronto. Então, para mim, essa é a leitura. E essa questão de, tem que estar assim, assado. Uau, eu fico tentando pensar Jesus nesses dias. Seria estar preocupado com roupa ou com coração, né? Seria estar preocupado com transformação. Porque eu era um cara que a igreja não queria, pô. Lá atrás eu era um cara indesejável. Eu era um cara que andava só, nada contra. Mas eu era skatista, minha origem era skate, rock, publicidade, droga. Então, minha vida era um turbilhão. Então, era um estilo mais descolado. Então, dentro de algumas igrejas, eu era estranho demais. Não ia ser aceito. Não, E tá tudo certo, a galera que quer usar calça, quer usar terno, tá tudo ok. Cada um se veste como se sente bem, pô. Esse é o processo. Traje não me diz quem eu sou. Aí, de vez em quando, os caras olham pra mim, é pastor tatuado. Eu falei, então, mano. Eu não nasci pastor, né? E mesmo assim, você acha que uma tatuagem me define? Você acha que a tatuagem define o Cristo no meu coração? Você acha que a roupa define o Cristo no coração do outro? De forma alguma. Então, se você pegar a galera que Jesus pegou ali, os 12 discípulos, não era ninguém assim que fala, uau, que cara fantástico. Modelo, Nossa, né, de sociedade. Não era uma galera meio que já tinha passado os dias deles, foram escolhidos, por isso que eles respondem prontamente a Cristo. Pedro era um endividado, devendo tudo, tentando pescar para sobreviver, com a corda no pescoço. Então a gente vai perceber que Jesus ele veio para aqueles que, cara, entendem isso. Ponto. Então a partir de roupa, tem uma galera que se situa por isso. Para mim não faz sentido nenhum. E aí tem um mover que para mim é muito legal, que é o Deus falando conosco. Né? Então quando há um convite de Cristo, Cristo habita em nós. Então, o Cristo que habita em nós é que, cara, ele sabe o propósito da minha vida. Quem está me conduzindo é ele. Então, quando eu falar receber Jesus como Senhor, é isso. Então, eu já não tenho mais muito pontos de decisão. Então, agora eu entendi. E para mim é ótimo isso. Falar, Senhor, aonde eu devo ir? Como eu devo me mover? Então, não é certo ou errado. Talvez para mim algumas coisas não cabem. Mas não é porque eu não posso. Porque a palavra diz que tudo posso, mas nem tudo me convém.
É como eu falei, eu tenho liberdade de falar não pro açaí. Pô, mas comer açaí é pecado? Não, cara, não tem a ver com isso. Entende? Não é conveniente para mim hoje, ué. Mas se amanhã eu quiser tomar meu açaí, eu tomo. Mas não é porque tem uma regra falando para mim que eu posso ou que eu não posso. Então hoje eu entendo que a minha vida com Deus é ouvir o Espírito falando comigo, o Espírito Santo me conduzindo. Então aí quebra o padrão da regra. Tem muita gente que não captou ainda isso, né? E não gosta desse ambiente, velho. Ele prefere viver a cartilha da regra. E tá tudo ok. Cara, Deus se move dentro das regras. E eu não estou falando que Deus não está se movendo num lugar fora de regra. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a condução do Espírito é diferente daquilo que para nós é certo e errado. Deus não opera nesse lugar. Deus não opera nesse lugar. Porque eu era o errado. Para estar num ambiente certo. E se existisse só as igrejas da regra, talvez você não chegaria, pastor, né? Porque não. É igual você falou, né? As igrejas da regra não era o lugar que te aceitaria. Não era para a fase que eu estava. Então, a gráfica que a gente tinha, que durou 20 anos, era do lado de uma igreja muito tradicional, que é bem pautado sobre as regras. Olha só. Então, a galera olhava torto para mim. E, de fato, pô, tudo bem, eu era... né? Eu tava zoando lá. Tudo bem, eu tinha talvez os meus hábitos daquela época, né, totalmente divergente com a vida ali de uma igreja. Mas olha só, eu falei, uau, alguém podia ter falado para mim. Sim. A mensagem. E talvez Sim. por causa do cigarro na mão, talvez por causa do meu estilo ali, visual ser mais... Não chegaram até Não você. chegaram. Mas aí também para mim tá tudo ok, porque... cada um tem um grupo, cada um tem um público. Eu conecto com pessoas, eu sempre falo isso para os meus irmãos, para os meus discípulos. Eu falo, eu tenho um chamado específico. Eu comunico com um determinado tipo de pessoa. Isso é bênção. Você vai comunicar com um determinado tipo de pessoa. E é isso que faz a beleza do corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma área específica. Bom, e quando a gente começa a compreender isso, aí por isso que ele fala da multiforme graça. Porque ele vai usar qualquer tipo de pessoa, não falando isso de modo pejorativo, mas de todos os estereótipos, de todas as ações, de todos os gostos, de todas as origens, o cara que é do rock and roll, o cara que é do pagode, o cara que é do sertanejo. Não é isso que dá a nossa identidade, pô. Não é isso que, sabe? Então isso é poderoso. Por isso que eu não... Voltando à pergunta do ministério, né, onde a gente começou, meu Deus, deu uma volta gigantesca. É normal. Mas é isso. Então, para mim, o ministério é viver o estilo de vida de Cristo. E quando a gente entende isso, a gente vai viver livre. E aí você vai ter vontade de estar no ambiente. Que aí muda. Eu não estou lá porque eu tenho. Eu estou lá porque eu quero estar. Nossa. E a experiência é outra. Né? Não era igual a mãe e pai levava a gente para a igreja. Não, você tem que ir. Você nem sabia o que você estava fazendo lá, mas beleza, mas estava lá. Né? Mas quando você parte da vontade de estar... num lugar, quando você parte da vontade de mudar o seu estilo de vida, quando isso Deus te inspira para isso, mudou a motivação. É outra coisa, né? Aí é paz. Você falando assim, né, de toda essa experiência, eu fico imaginando aquelas pessoas assim que não entendem nada de nada, nunca entrou numa igreja nem nada. Quando a gente vai lá, né, eu como uma pessoa que estou lá, né, todo domingo, a gente sabe que não é só o domingo, né? E aí cada igreja tem o seu modo ali de operar. Por exemplo, a nossa faz células, né? Tem os dias da semana as células ali. Quando a gente vai nesses dias, nesses horários, a gente encontra ali o que eu e você sabemos, a palavra, né? Essa palavra, ela é dividida assim... Cada culto é uma palavra diferente, né? As pessoas acham ali que a igreja é um lugar assim, você vem aqui, dá uma oferta, né? Você ajuda com isso, ajuda com aquilo. O pessoal acha assim que é só dinheiro, ajuda. E o pessoal não entende o porquê disso, né? O porquê dessa ajuda. E aí, quando falando, né, da base especificamente, que hoje é a videira, né? E aquele negócio todo, a ideia é justamente isso, crescer o ambiente, o prédio, para propagar mais ainda essa palavra, né? Exatamente. É como uma família. Então,
cravar isso é o meu ponto de vista, minha maneira de ver mundo, e cada um tem a sua forma. Mas é que é natural que a família queira crescer. Né? Então, muitas vezes a gente vai regrar filho pelo quanto a gente ganha, pela oportunidade que a gente vai poder dar, pela estrutura, por várias coisas. Ok, mas vamos dizer que esse mundo não existisse. Que a gente não dependesse de grana, não dependesse de nada para gerar filhos. Que não fosse um ponto de preocupação. Eu acho que seria do natural que as pessoas pudessem ter um maior número de filhos. Então, para você ter um maior número de filhos, você precisa aumentar os quartos da casa. Né? Então, a visão está sobre a casa? Não. Mas a visão está enquanto você formar uma estrutura para receber melhor seus filhos. Bom, então aqui entra o cooperar. Você tocou uma palavra forte, é cooperação. Cooperar com o reino. Porque a Bíblia nos chama de cooperadores de Cristo. Então a gente está cooperando para que a mensagem possa chegar, mas não somente que a mensagem chegue. Porque Jesus em Mateus 28 ele não fala só vai e prega. Porque senão eu pegava um caixote aqui, botava aqui embaixo no Afonso Pena, pegava o megafone e ficava ali, abria a Bíblia e ficava o dia inteiro inspirando as pessoas a ouvir a mensagem. Mas ele não falou só ir de pregar, ele falou ir de fazer discípulos. Então para você fazer discípulos, você precisa de um ambiente de cuidado, onde você vai ajudá-lo a desenvolver, né, a sua vida cristã de intimidade com o Espírito Santo, compreendendo as Escrituras, enfim, para que ele chegue ao ponto de maturidade, para que ele também gere filhos. Então, se eu fosse falar de uma forma muito natural, e talvez escandalize muitas pessoas, mas a igreja é um centro de treinamento. Gostei desse... É isso. Então, se a gente... Bem entendível. Se a gente compreender isso, que nós fomos achados para que o amor de Deus transbordasse em nós, para que as nossas feridas, nossos traumas, enfim, o que nos cerca, pudesse ser de uma vez por todas eliminado da nossa vida, para que os nossos olhos voltem a estar abertos para uma esperança de vida, para um futuro. Né? Essa é a mensagem do Evangelho, as boas notícias. E a partir disso você conseguir, então, transmitir essa mensagem para as pessoas, e não somente transmitir, mas também participar do crescimento dela, da edificação dela. Então, para mim, a igreja é isso. Então, quando as pessoas não têm essa leitura, talvez, ampla, elas ficam presas aos ritos. Então eu tenho que dizimar. Eu tenho que ofertar. Quando eu vou na igreja, eu tenho... Não, ninguém tem nada. Você não tem que fazer nada. Jesus não cobrou R$1 da mensagem. Mas hoje, dentro do nosso estilo de vida, que a gente está hoje, em 2023, nós não vivemos sem estar numa estrutura. Sem ter um ar-condicionado, sem ter uma cadeira para sentar. Vai lá, põe o ventilador lá. Não faz mais sentido. Hoje dentro do ônibus coletivo tem ar-condicionado. Hoje dentro do metrô tem ar-condicionado. Então, peraí, não é uma questão de dinheiro, é uma questão que tem a ver conosco. É a nossa ideia de vida hoje. Então, a gente tenta adaptar da melhor forma possível. Mas esse não é o centro da edificação. O centro é proporcionar a casa para receber mais filhos. Então, essa é a nossa visão de edificação. Tanto é que o nosso modelo é uma reunião uma vez por semana. E durante a semana a gente continua ainda dentro das casas, levando o evangelho para cumprir o ID, para que todos nós, possamos compartilhar da mensagem, ouvir da mensagem, orar, receber oração, enfim, ser bênção no meio do reino. Quando você fala assim, o ID, né, para quem não conhece, não sabe o que é, tem uma forma mais simples assim de denominar, do que seria o ID? O ID é falar do amor de Jesus. Isso aí. O ID é falar do amor de Jesus. É levar uma mensagem de esperança para as pessoas, porque o evangelho são boas notícias. Então, se a gente olhar dentro do contexto bíblico, todas aquelas pessoas que Jesus impactou eram pessoas que, pelo sistema religioso da época, não eram aceitas. Bom, então quando vem aquela mensagem que eles poderiam fazer parte de algo que para eles, por causa da religião, era não, eles receberam aquilo como a melhor oportunidade da vida deles. Bom, a partir desse momento, a mensagem
que olha para eles e fala, tudo bem, todos nós temos falha. Falhamos, erramos, pecamos, seja essa a palavra. Mas o centro do coração de Deus não é olhar pecado, mas é te tirar desse ambiente. Uau, é irresistível. É isso que eu quero, né? Isso. Quero sair daqui, desse ambiente de dor, de sofrimento. Exatamente. E aí eu entender que Deus me ama de tal forma que aquilo que eu tenho passado não é uma ação de Deus na minha vida, que muitas vezes a gente pensa isso. Por causa do comportamento lá da mensagem da infância. Ah, você fez errado, ó, Deus está bravo. Tá castigando, tá vendo? Isso é castigo. Então, essa construção de um Deus que não é um pai, uau, afastou muita gente. Né? Aí Jesus vem e fala, tá, ensina a orar. A primeira coisa que ele fala, então, quando orar, ora assim, Pai Nosso. Então, o primeiro apontamento dele é do cuidado. É da mesma família. Então, é o nosso pai, não é o meu pai, não é o seu, é o nosso pai. Então, essa mensagem, ainda, muitos não escutaram ela dessa forma. Então, a ID é olhar para alguém e falar, eu entendo o que você está passando, eu sei que é difícil, mas há uma porta de esperança para você. Então, essa porta não depende do que você faz, essa porta não depende do seu desempenho, essa porta depende da sua fé. Você crê que há um Deus que te ama? E aqui é o centro do Evangelho. Você crê que tem um pai que quer cuidar de você? Aqui é o centro do Evangelho. Se você crê, só vem para ele. Você pode receber esse amor? Glaucio, eu vou dizer para você, o dia que eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu era o pior viciado da face da terra, que eu entendi que, cara, eu tinha uma esperança. E para mim, eu já estava condenado por mim mesmo. Até você já tinha perdido a esperança. Não, já estava tudo errado. Pô, eu era casado, tinha filho, eu tinha uma empresa e eu estava vendo tudo escorrer pelos meus dedos, mas eu não conseguia ter uma resposta daquilo, porque eu estava envolvido num lugar que eu não tinha saída. Não tinha. Entende? Então, uau, no dia que aquela mensagem entrou no meu coração e eu vi que eu podia ter uma esperança, mudou minha história. E aí, como que eu vou ministrar uma palavra diferente disso? Vou ficar ministrando comportamento para as pessoas? Se veste certo, para de beber, para de fumar. Eu não preciso falar isso. Isso não é o meu trabalho como pastor. Meu trabalho como pastor é orientar a respeito do amor de Deus. Existe um Deus que pode fazer o que a gente não pode. Pronto. É profundo isso. Profundo, né? acabou. Tá a fim de viver essa jornada? E aí Jesus fala, larga tudo e me segue. Eu gosto muito quando você fala assim nos cultos, você está aí, você está vivendo, você está querendo lutar essa luta sozinho, você está querendo lutar com a força dos seus próprios braços, né? A partir do momento que você dá ou divide com ele, que você passa para ele, tudo fica mais leve. Tudo. A mensagem que Jesus ele falava, né? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Então, se você começa a olhar a essência do Evangelho, a mensagem de Cristo, especificamente quando ele estava pregando para a multidão, é apaixonante. Porque ele veio para retirar o fardo, ele veio para tirar o peso que está em nós. Sabe? Ele não veio para cobrar. Antes você era assim, agora você não. Ele nunca apontou o dedo para ninguém. Para ninguém. A gente tem o exemplo lá de Maria Madalena, né? Exatamente. Então, diversas vezes os religiosos da época, né, tentavam pregar peças nele. Ele falou, mas e esse pecador aqui? O que você vai fazer com ele? E aí ele falava, uau, bom, beleza, a lei de Moisés fala que deveria apedrejá-lo, né? Mas, pega as pedras aí. E aí a galera, encheu a mão de pedra. Falou, agora manda a primeira quem nunca cometeu nenhum pecado. Ninguém. Pronto, ninguém tacava pedra. Pronto, acabou. Então ele veio para trazer uma consciência para todos nós. Todos nós somos falhos. Mas agora você está na igreja e está certo. Não, eu não sou certinho, não. Eu só entendi que o meu acesso é Cristo, não sou eu. Eu já entendi isso. Eu já entendi que o José Augusto, humano, natural, não produz muita coisa bacana, não. Eu entendi. Tem galera que fica lutando com isso e tá tudo ok. Eu já entendi que
o nosso instinto é sobreviver. Então, entre eu viver e o outro viver, eu vou escolher a minha vida. Bom, isso é resposta natural. Ok. Mas existe uma coisa que é o Espírito de Deus, e ele não processa assim. E quando esse Espírito começa a falar o nosso Espírito, ele muda a nossa mente. Então, aqui que é a mudança de mente, né? A metanoia, que fala, a galera usa, a tradução vem arrependimento, mas se você pegar a palavra arrependimento, nada mais é do que metanoia, mudança de mente. Mas essa mudança de mente não é causada por mim, porque eu preciso entender que a fonte não é bacana. Então eu preciso de uma nova fonte. Então essa nova fonte é o Cristo em mim. Então quando eu ajo dentro do Cristo em mim, bom, eu tenho uma nova ideia sobre a minha vida. Eu tenho uma nova forma de perceber o humano, de perceber o próximo. Percebe? Então eu mudo meu prisma. Falo, peraí. Porque aí eu tenho os olhos dele. E por isso que os olhos dele não condenou, não julgou e não apontou. Então sempre a mensagem dele é, cadê a galera que te acusava? E aí ela fala, todos foram embora. E aí ele fala, eu tampouco também te acuso. Então levanta e não erra mais o alvo. O não peques mais não erre o alvo. Então ali ela teve uma oportunidade. E ele deixou na mão dela. Você entendeu que eu tenho uma mensagem diferente? Então não erra mais o alvo, segue a mensagem. Você vai encontrar paz no seu coração. Esse buraquinho que você está buscando em coisas, eu vou preencher com a minha vida. E você vai perceber que você é livre. E aí entra a nossa questão de saúde. Bom, a gente é livre de depender de comida para se sentir bem. Não, a gente vai ter prazer em comer. Mas esse prazer não vai me levar para um lugar de destruição e morte. Eu posso curtir minha vida, eu posso ter alegria nas coisas, mas isso não vai ser compulsório para mim. Percebe? É isso que ele veio para tirar tudo aquilo que nos prende. Então eu vou falar, Jesus é maravilhoso. Você vai falar, então, igreja é isso. A mensagem é essa. Mas todas as igrejas têm essa mensagem? Não posso negar isso. Nem todas têm. Ah, você quer dizer que vocês são o melhor? Não, também. Nem acho que a gente é o melhor, mas eu acredito na mensagem que a gente ministra. E aí eu posso testemunhar dessa mensagem na minha vida. Bom, e aí por essas evidências, ninguém me tira desse lugar de falar dessa mensagem. Então nada vai mudar a minha mentalidade, porque eu tive uma experiência, uma vivência e continuo até hoje compartilhando da minha experiência e eu vejo com os meus olhos pessoas sendo tocadas por essa mesma mensagem. Essa mesma mensagem. Então, é isso e ponto, é isso, né? Pronto. Essa sua fala assim traz várias coisas na mente. Aí um outro ponto que eu acho legal, assim, interessante para você falar para o pessoal que não conhece, né? Não tem noção nenhuma. Quando a gente fala assim, vem aqui aceitar Jesus, né? Esse aceitar Jesus é justamente isso, né? Receber essa palavra de amor, o amor de Deus, né? Não está pedindo, pelo menos, a gente está falando da sua igreja, né? Da nossa igreja. Não está pedindo para você colocar uma gravata no pescoço, uma Bíblia debaixo do braço. Não. Isso aí, não é isso. Nada exterior. Uhum. O aceitar Jesus é entender que Cristo, ele levou sobre ele o que a gente não deu conta de fazer. Então, quando esse texto vem, quantos querem receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? Bom, essa mensagem está transmitindo uma verdade. E a verdade, para mim, que queima no meu coração, você está cansado, mano? Você está cansado de muita coisa que você está lutando aí dentro e que a maioria das pessoas não sabe? Porque essa é a verdade. A gente externa uma partezinha, mas as nossas grandes lutas estão aqui, quietinha. Está na hora que a gente põe a cabeça no travesseiro, está na hora que a gente está dirigindo sozinho e aí aquele turbilhão na nossa cabeça. Então a mensagem é, você está cansado disso? Você quer trocar esse cenário aí de dor, de culpa, de acusação, de tudo isso que está te drenando por vida? Você quer receber vida? Quer tirar esse ambiente de morte? Quer colocar um ambiente de vida? E aí Jesus disse, aí ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Bom, então você quer viver um lugar que vai te apontar para a verdade, quer andar num caminho que quer te apontar para a vida e que vai fazer você, de fato, ter um relacionamento com Deus, mas um Deus vivo, não um Deus de regra, não um Deus de religião, não um Deus de normativa, não um Deus que é cultuado com coisas exteriores, mas no seu interior. Esse é o convite. Bom, eu quero. Bom, então bacana. Então isso é receber Jesus. Então você crê que só por você confessar isso, ele vem habitar dentro de você? Creio. Aí cumpre-se Romanos 10. Se com a tua boca confessar, crendo que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, será salvo. Só que essa palavra salvo é sozo. Não é só a salvação dos últimos dias. É a salvação de todo o ambiente de treva dentro de nós. É a salvação do desespero, é a salvação da tristeza, é a salvação da doença, é a salvação dos seus traumas, dos seus medos, é a salvação completa. Para ter um novo estilo de vida. Isso é receber Jesus. Por isso que eu falo para os irmãos, eu não estou te chamando para ser crente. Né? Porque não no sentido do crente, porque nós cremos, né? Mas no sentido de um grupo religioso. Eu não estou te chamando para ser evangélico. Eu não estou te chamando para ser católico. Eu não estou te chamando para ser espírita. Eu não estou te chamando para ser nada, mano. Eu estou te chamando se você quer convidar Jesus para ser vivo dentro do seu coração. É esse o meu convite, essa é a mensagem. Eu não vim trazer religião. Porque Jesus não pregou sobre religião. Ele pregou sobre ele. Sobre a porta da esperança, que era ele. Então, ponto, essa é a mensagem. E aí, se você reconhecer essa galera aqui, essa comunidade como irmãos que você se identifica, eu falei, pô, fica com a gente. Começa a vir até nós, isso, né? Tá, a gente está aqui todo domingo, terça, quarta, quinta na célula. Perfeito, se você quiser, a gente vai aí fazer uma visita para você. Então, você se identificou, percebeu o estilo de vida, viu que a gente não é um ET, né? Não é tão estranho como as pessoas pensam, como eu pensava, né? E aí, então aí acontece o envolvimento. Mas, de fato, o meu coração é que eles recebam Cristo, eu posso imprimir Cristo no coração deles, para que eles vivam a vida deles. Só que eu sempre falo, quem é marcado por Cristo, cara, dificilmente você vai querer sair desse ambiente. Dificilmente, porque, pô, é o tempo inteiro você recebendo... Essa leveza, né? Até quando tá muito ruim, muito difícil, cara, tá ruim, tá difícil, tá dando pra caramba, mas você tem a certeza que aquilo vai passar, não sei nem te explicar. Isso, que é temporário e passageiro. Você sabe que é temporário e passageiro e que disso você ainda tira coisa boa. Eu não sei nem como, mas tira. Isso, porque... É inexplicável, mas é isso. Porque é a fé que você está sendo cuidado por Ele. E aí vem o versículo, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o mesmo versículo também, João fala que nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então o amor começa por Ele. Não começou por nós. E é por isso que eu falo, quando a gente se identifica com o amor, Glaucio, desses meus 15, 16 anos, eu nunca consegui ficar distante da vida da igreja. Porque, eu fui te preenche, né? Me preenche, me completa, e quando eu tô fraco, tem alguém que me fortalece. E quando eu tô fortalecido, eu posso fortalecer alguém. Então, pô, essa contribuição é espetacular. Então, é aquilo, dê de graça que você recebe de graça. Daí eu fico pensando, nada contra, mas eu tinha o direito, ou tinha a minha liberdade de ficar na minha casa, pô. No meu domingo, sentado no meu sofá, lá, tranquilo, com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. Pô, show! Com os meus pais, com os meus parentes, meus amigos, legal. Pô, mas eu posso viver mais. Eu posso contribuir mais. Então eu escolho, aí eu volto para a liberdade. Eu escolho estar lá. Mas eu não vou lá porque se eu não for, minha vida vai ficar uma desgranha.
ou Deus vai me pegar. Não, eu vou lá porque, cara, eu tô apaixonado por ele até hoje. Então, é viciante, né? Estar lá e falar dele. eu quero estar com ele, entendeu? É a história do telefone lá do namorado, quando você começa a namorar, ficava até madrugada dormindo com o telefone. Hoje não, né? Mas dormir com o telefone fixo em casa. Então é a mesma coisa, cara. Eu tenho prazer de estar onde eu tô. Então eu decido estar lá. Não mais por medo, mas atraído por um amor. Então é isso. E que essa mensagem possa chegar aí na galera. E cada um tem essa experiência com Deus. Porque é que muda tudo. Eu falo, um cristão sem experiência genuína, é difícil ele perceber esse ambiente, daí ele se envolve com a religião, tentando achar essa experiência. Pô. Eu acho que é digno, é justo, mas se você abrir seu coração e deixar Deus tocar onde tem que tocar, aquele lugarzinho que é só seu, que você sabe, cada um sabe das suas lutas. Você não precisa sair falando para todo mundo, não tem a ver com isso. É o seu devocional com ele. Mas a parte que eu acho mais rica dentro de uma igreja é que você vai entender que tem uma galera, mano, que já foi ou que tá igual você. Sacou? Então isso é bom demais. E aí você percebe que não é só você, pô. Por mais dolorido que seja, por mais pesado que é a nossa dor, mas não é uma história única. A gente vai perceber que tem um monte de gente com o mesmo... Você não é o injustiçado, né? O único, o que nada dá certo, só dá errado para você. Não, aí porque a gente cria uma ideia, muitas vezes, que a gente foi escolhido para dar errado. Sabe? E ao contrário, Deus nos escolheu para dar certo. Então, esse é o ponto. E aí você vai identificando com histórias. Então, quantas pessoas ali me inspiraram? Não, talvez não passaram pela mesma coisa ali do vício da cocaína como eu estava, mas tinham outras prisões, velho, que não eram as minhas. E aí a minha história, o quanto contribui até hoje, de vez em quando ainda, né, ministrando, eu faço questão, assim, percebo que o ambiente, tem dia que eu percebo que eu devo compartilhar de novo. Pô, mas você não cansa? Eu falei, cara, como que eu vou cansar da minha experiência, meu? Era o cara que estava indo embora. Eu falo, se eu não tivesse encontrado ele, eu não estava aqui. Já tinha ido. Já tinha acabado, entendeu? Então, de vez em quando, eu me sinto inspirado para compartilhar isso. E o mais legal é porque tudo é Deus fazendo tudo através de nós, apesar do nosso humano. Pessoas chegam no final e falam, cara, sua história é minha história. Então, aí eu posso olhar para as pessoas e falar, não desiste, cara. Deu certo comigo, vai dar certo com você, velho. Porque a gente já é tudo igual. Não tinha nada especial em ninguém. Só tem especial esse dia que você está ouvindo isso. Então, essa história é para você. Então, se deu certo comigo, vai dar certo com você. E aí, pô, se eu for pensar em tudo que Deus fez na minha vida, a restauração do meu casamento, e aí foi uma pancada de coisa, porque uma vida que eu vivia arrebentava tudo, né? Então, foi muito... vou falar benefício? Porque é graça de Deus, favor imerecido. Não merecia nada, mas Ele deu tudo novo. Restaurou tudo, construiu tudo. Porque eu sou bom? Não, pô, era o pior dos piores. Mas não é essa a pegada de Deus. E se as pessoas entenderem isso, sabe? Eu tenho que estar certo para ir lá. Não, só vou na igreja quando eu estiver bem. Para com isso, vai quando você tá zoado mesmo. Eu gosto quando você fala essas coisas, que porque é isso aí. Aqui vai ser a maior experiência. Olha que legal. Você chegar lá, assim, tipo, dos piores dos dias lá, fala, não, mas aqui agora não é a hora de eu estar aqui. Não, meu amigo, agora que é a hora de você estar, entendeu? Mas se você também não está nessa fase, pô, vai do jeito que você está bem. Então vai ter uma experiência nesse lugar aí também, que tudo vai ser bênção. Nem todo mundo tem que estar arrebentado. Mas só crente, é só ex-drogado, ex não sei o quê, ex não que. De fato, uma grande maioria mas tem uma grande maioria que também não participou dessa experiência. E é envolvido pelo mesmo amor. Do mesmo jeito. Pronto, essa é a parte bela da história. Realmente da graça de Deus, né? Da graça de Deus, disponível para todos. É isso. Só para a gente finalizar aqui, você tocou né, quando a gente conversou sobre o aceitar Jesus, né? Aí a gente tem um próximo passo ali, que é o encontro com Deus. Lá na nossa unidade, a gente faz esse encontro em 3 dias, né? Para essa pessoa, né, que ouviu a gente aqui, para essas pessoas,
Esse encontro de 3 dias, a igreja já tem alguma previsão? Se vai acontecer esse ano de novo, de 2023? Tem alguma data, mais ou menos? Eu não vou lembrar específico os dias. Ou mês? Eu sei que outubro nós temos programado novembro nós temos programado. Uhum. E a gente está tentando abrir uma agenda para setembro. Uhum. Aí, só para o pessoal entender, são 3 dias de encontro que a gente fala, mais ou menos o que seria, assim, de forma muito simples, né? O que seria esse encontro? Que cada um tem uma experiência diferente, né? Isso. Mas só para o pessoal entender mais ou menos. Então, o encontro com Deus é um retiro espiritual, vamos chamar assim, onde o ambiente vai te proporcionar a ter um momento a sós com o Senhor. Então, ali vai ter uma série de mensagens, uma série de ministrações, onde provavelmente, com toda certeza, alguma delas ou todas elas vão falar poderosamente com a sua necessidade interior. Então, independente de qual seja o nível da sua luta, seja preso a algo, ou uma dor, ou algo do passado, não importa o que seja. Aquela sensação que algo está faltando, eu tenho certeza que você vai sair preenchido. De lá. Então vai ser uma experiência marcante. Eu falo que toda imersão que a gente faz, ela proporciona momentos únicos. E quando você tem uma oportunidade, aí eu falo uma oportunidade para você, eu sempre falo isso para as pessoas. O encontro com Deus é um cuidado seu com você. E a galera fala assim, não, mas 3 dias, cara, eu não tenho esse tempo. Eu falo, Muitas vezes eu fui visitar pessoas no leito do hospital. E que ficam internadas, não estou falando nem de caso de morte, não estou nem indo por extremidade, porque fala, nossa, agora vai falar de morte para comover. Não, coisa simples. Amigos que ficam internados porque removem uma vesícula, fiquei 2 dias ali. Outros por causa de quadro de dengue, outros por qualquer outra coisa. Você fica 3, 4 dias. E mesmo não está na sua agenda de programação, você fica. Aí eu falo, cara, valoriza aquilo que é importante, que é você. Será que você não pode dar para você? E que não é nem 3 dias, né? Uma sexta-noite, um sábado e um domingo. Então é 2 dias e meio. Valoriza você, dá importância para você. Sabe, separa um tempo para que você, de uma vez por todas, faça como eu fiz. Porque a minha oração no meu banheiro foi, cara, você existe? E foi cara, não foi Deus, não foi Pai, não foi Senhor, não foi o magnânimo. Não, foi na minha leitura, da maneira que eu comunicava. Então, cara, você existe, tira isso de mim. E ele não ficou ofendido, ele olhou, tá me desrespeitando. Tá me chamando aqui. de cara, vou te castigar. Não, ele entende que eu sou filho. E eu estava precisando de ajuda. Então, se as pessoas valorizarem elas, e eu falo, cara, guarda esse tempo para você. Dá um tempo para você. O mundo não vai te dar esse tempo. A vida não vai dar esse tempo. Você é livre para decidir esse tempo. Então, escolha por você e por tudo aquilo que você vai viver. Porque aí eu não consigo mensurar, mas depois, lá na frente, você vai olhar e falar, putz, valeu a pena. Que bom que eu fiz isso. Então, é isso. É você dedicar um tempo para você quando a vida não te cobra isso. Quando talvez os seus relacionamentos não dê mais tempo para isso. Por causa de 3 dias você podia mudar o contexto da sua história, do seu casamento, da sua vida, dos seus relacionamentos com seus filhos, com você mesmo. E é realmente 3 dias, ali 2 dias e meio, para nós mesmos, né? Porque você chega lá, a única coisa que você precisa fazer é escovar o dente e trocar de roupa. E tomar banho. Só. A comida é na sua mão, é tudo. Você só senta, toma banho, escova o dente, come, escuta. Toma banho, escova o dente, come, escuta e dorme. É só isso. Só vai lá para receber. Isso. Algo específico que vai mudar a sua história. Então é isso é encontro com Deus. Então ali começa, eu falo que ali é o divisor de águas. Ali é um ambiente de muita experiência. E para falar do encontro, só para acrescentar, acredito que depois, acho que o 4º encontro que eu estava ministrando como pastor, eu fui altamente tocado por Deus numa ministração a respeito de perdão. Porque o meu tempo de uso de droga ali, eu peguei a fase da Júlia ali com 2 anos até os 4 anos eu não convivi de perto por causa do meu estilo de vida. E aí eu tinha um problema seríssimo. Eu chegava e olhava os álbuns de fotografia.
E me arrebentava, velho. De arrependimento Não de tá lá. aproveitado aquela fase. Não tava lá. Todas as fotos ela e Jana, os vídeos ela e a Jana, ela e a Jana, ela e a Jana. Eu falei, cara, que droga que eu fiz. E por mais que eu tava livre, muitas vezes esse sentimento me arrebentava. Era algo que eu não me perdoava. E você já pastor? Já. Mas é aquilo que eu falo, é o compartimento que tá aqui, que o mundo inteiro não tem som pro lado de fora. Entendeu? É só você. Você sabe o que tá passando ali dentro. E aí eu tava nesse encontro, tava ministrando, e aí teve uma mensagem que não seria eu que ia ministrar, e eu tava ali, ouvindo, como todo mundo. Sentei ali ouvindo. Cara, no meio da ministração, Deus libera, dentro do meu coração, perdão. Eu sinto aquela... Saída. Saiu o peso. Sabe, a condenação que eu tinha sobre mim, no meio de uma mensagem. Eu falei, cara, consegui me perdoar. E aí eu tinha uma crise, porque eu olhava pro álbum de fotografia, não conseguia olhar, já começava a chorar, que fechava o álbum. Não olhava, não encarava aquilo, porque era muito dolorido. E aí eu cheguei em casa e fui fazer o teste, né? Lógico. Ser humano que somos, eu quero ter certeza. Não, eu quero ver, se a experiência não foi emocional, se eu não tive ali algo... envolto de emoções, que ok, acontece, mas se foi algo genuíno de novo, né? Como na outra experiência. Cara, eu abri o álbum, eu consegui desfrutar de todo o álbum sem culpa. Então, puxa, isso eu falo, essas coisas, cara, pastor, ministrei várias vezes sobre perdão, mas essa parada, eu não conseguia me perdoar, meu problema não era com o de fora, o problema era comigo. Porque eu não aceitava o que eu tinha vacilado. Pra mim era inaceitável. Inaceitável, pô. Eu perdi uma fase preciosa da vida da Júlia. Né? Então, na hora que eu vivi essa experiência no encontro, eu falei, cara, como que eu vou olhar pra galera e falar, o encontro é só pra novo convertido, só pra quem não conhece Deus? Para, velho. Encontro é pra todo mundo que tem alguma coisa aqui que, cara, eu quero resolver em Deus, velho. Cansei de lutar com minhas pernas, meus braços, não dá mais, perdi essa luta. E aí? Isso vamos lá. E então, aí? Eu quero ter essa experiência. E tava ali, poxa, e fui mais uma vez agraciado por um favor de Deus. Porque tava num ambiente, que eu acredito que era um ambiente melhor que eu podia estar naquele final de semana. Podia estar em casa, podia estar curtindo a Júlia. Tá vendo? Não é nada tipo fora do padrão. Não tô dizendo, não tava num lugar inapropriado. Não, Mas o melhor lugar que eu estava era lá, porque lá eu pude ser tocado. Então, esse encontro é tremendo, é poderoso demais. É sem esperar, né? E a gente nem imagina o que Deus vai fazer, porque ali muda toda uma trajetória. Não só da nossa vida, da nossa geração. Da nossa geração inteira. Só que essas coisas a gente não consegue mensurar. Porque a gente não tem o poder de enxergar a nossa vida daqui 30 anos, velho. E o que de fato, algo que foi tratado dentro do nosso coração, o quanto vai reverberar da nossa maneira de falar com os outros. Nossa maneira de receber os outros. Porque tudo isso acaba gerando um muro. As formas ásperas de falar, muitas vezes é dor que a gente está carregando nossa mesmo, pô. Só que é automático, você não está vendo, pô, você não está percebendo. Talvez uma compulsão de alimento está aí. E aí quando você menos percebe, tô livre, e aí, cara, já não faz mais sentido. Tipo, nem quero mais isso também, já posso falar não agora. E aí é aquilo, né, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. E aí, é tremendo. Ia ficar aqui a noite inteira. Aí não tem ninguém que segure, né? Aí não tem. José, para o pessoal conhecer um pouquinho mais você, até ter acesso também à igreja que você ministra, qual que é o seu arroba lá no Instagram? pr.gutofaria. pr.gutofaria. Isso. A gente vai colocar na descrição aqui também, galera, do vídeo, o link de acesso do Instagram dele. Da igreja, qual seria lá o link de Videira acesso? Campo Grande. Videira Campo Grande também vai estar aqui embaixo para vocês. Não deixe de comentar o que vocês acharam desse bate-papo, né? Muito importante para nós saber a opinião de vocês, compartilhar com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que eu tenho certeza que precisavam ouvir essas palavras de hoje, né? Curtir aqui também, que é interessante para o nosso canal, é isso que vai fazer com que a gente continue aqui trazendo esse bate-papo para vocês. E eu aguardo vocês no próximo episódio do NutriCast.